carreira profissional em 80 com uma grande história, entendeu? Essa história da vanguarda paulista foi muito forte, com um grande público pelo Brasil todo. A gente foi para a Europa várias vezes, enfim, uma coisa boa. Você teve influências de pessoas simplesmente feras da música popular, né? Agora, pedir sua licença, porque eu vou falar com o marido um pouquinho, né? Você não fica enciumado. Mas, gente, eu não preciso nem falar. Ele, irmão do Aguinaldo Raiol, que eu sou fã, meu pai é fã, desde criança, meu pai. E ele acompanhou o seu irmão de 72 a 78. Então, já sofreu influência do irmão também, Aguinaldo Raiol. Sim. Mas eu quero saber, como que foi que você se despertou para o mundo da música? Você via o seu irmão cantar? Como que é essa coisa toda, Ronaldo? Exatamente. Eu tive uma influência muito grande da família, né? Partindo do Aguinaldo, porque o Aguinaldo começou a carreira dele com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade ele já cantava. E com 14 anos, 15 anos ele fazia filmes como Mazzaropi e tudo mais. E depois ele teve um programa de muita audiência na época, em 67 mais ou menos, 1967, na TV Record, que era o Corte Real Show. Ele apresentava esse programa junto com o Renato Corte Real. E esse programa era praticamente esse programa Jovem Guarda do Roberto, né? Então tinha alguns programas na Record que tinham muito sucesso. E esse dele era um dos, né? E eu, depois do programa dele, ele tinha um costume de ir para casa, fazer um jantar e tal, e convidar os convidados, né, do programa, né? E, então eu presenciei muitas cenas assim interessantes. Uma delas, por exemplo, Elis Regina cantando na sala da minha casa o Arrastão. Olha que entendeu? legal. O Zimbo Trio, porque tinha um piano de cauda na sala, o Zimbo Trio tocava, fazia fundo musical, o quarteto, o MPB4, eles ficavam tocando a noite inteira, e eu via assim, o Caetano ia para casa, o Gil ia para casa, o Chico Buarque. Aquela época que foi uma época muito produtiva da música brasileira, né? Que surgiram todos esses nomes, né? Chico, Caetano e tudo mais. Elis, né? Era uma rainha na época. E ela ia também muito em casa. E eu pequenininho, eu devia ter uns 14 anos, e só observava aquelas coisas, né? E começou a me despertar. E eu falei, puxa, que coisa interessante. E eu comecei, quando eu descobri que eu tinha o dom, né, da música, eu peguei o violão e tocava o violão assim. E eu não sabia pegar o violão direito e fazia assim os acordes, sabe? Como que você fazia? Faz um pouquinho pra gente ver. Fazia assim. A primeira música que eu aprendi foi aquela do Roberto Carlos, que era assim, ó. Não tinha nem acorde. Que era: eu vou contar pra todos a história de um rapaz. Era assim, porque tinha um som. E eu tinha uma certa afinação. Eu falei, bom, então eu sei. Aí, a primeira vez foi assim, eu estava no quarto, tinha muita vergonha, então o Aguinaldo não tinha ninguém em casa. Eu coloquei na vitrola o disco que o Aguinaldo tinha acabado de gravar, não sei se era Praia, uma coisa assim. E eu comecei a cantar junto com ele, escondido. Olha, que legal. Aí eu falei, puxa, eu canto também. Aí eu canto e tal. Aí começou. Aí eu comecei a tocar, comecei a me interessar por violão, porque meu outro irmão, o Reinaldo, ele tocava violão. E eu começava a olhar muito ele tocar, e por isso eu sou autodidata, que eu comecei a aprender sozinho mesmo, né? Sem ninguém olhar e tocar. Aí mais tarde eu fui aprender pelo método do grande violonista Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira. Que fez um método fantástico, que até vendia em banca de jornal. Até hoje, muita gente. Mas eu acho incrível que ele fez tudo sozinho. Não teve autodidata, professor mesmo. E depois tinha outra, tinha uma época que eu não sabia o que eu queria. Se eu queria tocar piano, se eu queria tocar bateria, se eu queria violão, ou guitarra ou baixo, porque eu toco um pouquinho de cada coisa. Até hoje. Começou aí. Aí depois ouvindo muito Beatles, lógico, que o Beatles influenciou muito a juventude na época, né? Uma música espetacular, que eu acho até hoje, né, assim, dos Beatles. E ouvindo as coisas brasileiras também, como esses compositores aí, Caetano, Gil, Chico, na época, né? E aí eu fui indo e consegui alguma coisa. Olha, gente, o papo tá muito legal. O pessoal já me passou a plaquinha ali do comercial, já faz alguns minutos. Mas eu já avisei a turma, falei, olha, hoje o programa tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, hein? O pessoal tá ligado aqui na BNTV, nossos amigos aqui do Facebook, olha lá, a nossa amiga Débora Cristina, eu adoro a Vânia Bastos, olha só, estou assistindo o programa, eu queria fazer uma pergunta para a Vânia, qual a história da música
Eternamente. Olha só. Né? Ah, Eternamente. Vamos rapidamente, a Paty também vai falar alguma coisa depois, está aqui perguntando. A Adriana Linhares está lá, a Fernanda está aqui, ó. Fernanda está aqui no nosso celular, quase que eu esqueço o nome dele, né? Tão complicado que é. Mas nós vamos para um pequeno intervalo, gente. Que o programa hoje está demais. Nós estamos ao vivo. Você que está em casa, você que está na internet aqui pelo Facebook, faça a sua pergunta, deixe a sua mensagem. No meu celular, o pretinho básico aqui, 97965555. Vamos conversar com esses dois grandes intérpretes da música popular brasileira. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estou de volta e espero você.